Bicho pegando no Reino Unido, hein? Todo mundo de cabelo em pé, né? Mais ainda o Boris Johnson. O Arthur Queiroz, o nosso colega também, que passou a madrugada aqui na Band News FM acompanhando todas as repercussões, sobretudo, dessa possível renúncia, né, do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, está aqui agora no nosso estúdio para trazer as atualizações. Será que sai, Arthur Queiroz? Será que ele pode renunciar hoje ao cargo? Bom dia. Pois é, Carla, bom dia para você, Sheila, Ellen, também ouvinte que acompanha a programação logo cedo por aqui. Olha, tem uma multidão de jornalistas concentrada na porta de Downing Street, a sede do governo britânico, justamente porque o Boris Johnson vai fazer um pronunciamento hoje. Está programado para hoje de manhã um pronunciamento dele e pode ser que surja daí o anúncio de uma renúncia. A imprensa britânica já está dando isso como certo, inclusive redes como a BBC, o jornal The Sun e tantos outros, né? Em meio a esse aumento da pressão para que o Boris Johnson deixe o governo a partir da saída de quase 60 aliados, né? O premier teria concordado em deixar o poder, isso de acordo com o que foi dito até agora pela imprensa britânica, mas ele estaria ainda tentando negociar condições para essa saída. A repercussão dessa possibilidade de uma renúncia ganhou mais força nos últimos dias depois das denúncias de assédio sexual que teriam sido cometidos por um aliado de Boris Johnson. Segundo o jornal inglês The Sun, que já está cravando como certa essa renúncia, o conservador Chris Pincher acumula uma série de condutas sexuais inapropriadas. Ele que havia sido nomeado pelo chanceler em fevereiro como Deputy Chief Whip, que é um cargo que tem entre as atribuições garantir que parlamentares do partido no poder votem, segundo a orientação das lideranças, ele renunciou. E aí, nesta quarta-feira, durante uma sessão no parlamento, Boris Johnson, inclusive, foi perguntado por um próprio aliado mesmo se ele achava que deveria renunciar, e ele respondeu que não, que esse não seria o momento para fazer isso. Nessa semana também a gente lembra que 2 ministros, né, de pastas importantes do governo britânico, da saúde e finanças, renunciaram alegando falta de confiança em Boris Johnson. O primeiro-ministro que agora se torna o líder britânico que recebeu mais pedidos de demissão desde 1932. Então, ao todo, foram mais de 15 entre ministros e assessores que anunciaram, né, a renúncia, deixaram o cargo. E há menos de um mês, a gente lembra que o Boris Johnson enfrentou uma moção de desconfiança após a divulgação na imprensa de fotos que mostram Johnson confraternizando na sede do governo britânico em meio ao lockdown no Reino Unido, isso em março, entre março e abril do ano passado. Então fica aí essa expectativa de que o Boris Johnson faça algum anúncio nesse sentido. Como eu falei, a imprensa está concentrada lá, repórteres do mundo inteiro aguardando esse momento da saída do primeiro-ministro. Mas a expectativa também é de que Boris Johnson se mantenha como primeiro-ministro, pelo menos até outubro, que é quando o Partido Conservador vai escolher um substituto para ele. É bom pontuar aqui que o processo de impeachment, diferentemente do Brasil, ele não é um ato, ele é um processo na Inglaterra, né? Então, o que está dando como certo, e aqui na madrugada, né, Arthur, o próprio Killing entrou aqui dizendo é o seguinte, que ele deve fazer a renúncia hoje, anunciar a carta de renúncia hoje ainda, mas fica no cargo, então, até o outono de lá, que é primavera aqui, que é quando tem, então, essa escolha de um novo líder para o Partido Conservador. E aí, o que o Killing vai desenrolar aqui conosco é quais são os desafios agora, porque o Banco da Inglaterra prevê uma inflação de 11% no outono de lá para eles. A gente tem um partido que, em 12 anos no poder, 4 eleições gerais, está aí na perda iminente de um terceiro primeiro-ministro saindo com situações delicadas. E aí é isso que eu acho que o Killing vai também trazer aqui mais tarde aqui de perspectiva para a gente, o que acontece com essa saída de Boris Johnson. Uhum. Quem está acompanhando pela live viu que o Arthur deu uma olhadinha ali pro lado, é porque a gente está de olho em todas as telas, né, Arthur? A qualquer momento o Boris Johnson pode falar e a gente vai, claro, trazer a transmissão aqui em conjunto com o Band News TV, tradução da Beatriz Ferretti. Então a gente vai ter, assim que o Boris Johnson começar a falar, a gente vai trazer todas as informações ao vivo para você, ouvinte da Band News. Obrigada, viu, Arthur? Bom descanso agora. Obrigado, valeu. Vamos seguir aqui para a nossa realidade, falando de combustíveis. Os postos de combustíveis serão obrigados a exigir os preços ou a exibir os preços da gasolina, do diesel e do etanol antes
e depois da lei que impôs um teto do ICMS. Esse decreto assinado por Jair Bolsonaro foi publicado hoje no Diário Oficial da União. De acordo com o texto, o objetivo é permitir que os consumidores possam comparar os valores, como estava e como ficou. A data usada como parâmetro será 22 de junho, ou seja, um dia antes da sanção da lei que limitou a alíquota do ICMS entre 17% e 18%, medida que vale até o fim do ano. Mas é o seguinte, não prevê penalização. Então, aquele posto de combustível que não fizer isso, não tem pena nenhuma prevista, ou seja, quem não cumprir a determinação segue tocando a vida normalmente. Ontem, o Ministério de Minas e Energia estimou uma redução média de R$ 1,55 no preço da gasolina com as mudanças no ICMS. O maior impacto seria sentido no Rio de Janeiro, onde o litro deveria ficar até R$ 1,94 mais barato. Era o estado que tinha o ICMS mais elevado, né? Em Minas Gerais e no Piauí, a redução seria de R$ 1,86. Em Goiás, R$ 1,80. Amapá e Mato Grosso do Sul teriam um menor corte, R$ 1,30. Tudo bem, né? Essa questão dos postos. Desculpa, olha, ultimamente o negócio tá assim, ó. É que tá muito seco em São Paulo e poluído, então tá todo mundo pigarreando por aí. É isso mesmo, Ellen. Ontem, menos de 30% de umidade relativa do ar, mas enfim, a gente tá falando sobre essa medida de os postos exibirem aí os preços da gasolina antes e depois, né, da redução dos impostos. Para o consumidor isso é bom, claro que a gente vai bater o olho ali, vai saber como é que está a cobrança, vai ficar mais fácil de comparar os preços, mas vamos combinar que tem coisa mais importante para se fazer nesse momento, não? Né? Porque o que alguns críticos do governo Jair Bolsonaro dizem é que essa medida basicamente serve como propaganda do governo. O presidente está em campanha de reeleição e agora ele consegue, dessa forma, deixar de uma forma muito transparente, né, e ali sendo exibida o tempo todo em todo o país, como é que as medidas que ele adotou recentemente estão surtindo efeito. Num momento em que a gente tem o Brasil de volta ao mapa da fome. 3 em cada 10 brasileiros, ou 61 milhões de habitantes do nosso país, enfrentam atualmente algum tipo de insegurança alimentar. Esses dados são de um relatório da FAO, que é o braço da ONU para Alimentação e Agricultura, e eles foram divulgados ontem, né, na quarta-feira. Do total, 15 milhões e 400 mil brasileiros sofrem com insegurança alimentar grave, ou seja, eles não sabem se poderão fazer a próxima refeição. Quer dizer, não é uma pessoa que não consegue se alimentar de forma alguma, mas ela não sabe, por exemplo, se vai chegar em casa e vai ter o jantar, ou se ela, comendo durante a noite, ela vai ter uma refeição no dia seguinte, em que momento do dia ela vai ter essa próxima refeição. Então, esse é um quadro de insegurança alimentar grave. Entre 2014 e 2016, eram 3 milhões e 900 mil pessoas nessa situação. E a entrevista aqui à Band News FM, o representante adjunto da FAO no Brasil, Gustavo Chianca, afirmou que a saída para esse problema passa, claro, pela economia. Nós temos que melhorar a nossa situação econômica para toda a região. As pessoas têm que ter mais recursos, porque não é falta de alimento. O que não tem é a condição financeira dessas pessoas acederem a esses alimentos em quantidade e qualidade. Então, isso significa que nós precisamos melhorar a renda do brasileiro e a renda das pessoas da América Latina. E aqui só uma pontuação importante, né? Obviamente que a pandemia agravou essa situação, mas não é justificativa para essa situação. Diversas reportagens já feitas aqui no Brasil, fora do Brasil, mostram que, pelo menos desde 2019, há, de fato, um desmonte de políticas que foram históricas para que o Brasil saísse do mapa da fome. Então, 2019 é anterior à pandemia, portanto, a gente teve, de fato, uma destruição de instituições, de políticas que foram muito importantes para que o Brasil saísse do mapa da fome e agora, infelizmente, retornasse a esse mapa. Aliás, a própria FAO falou isso ontem, né? Que é algo que vem acontecendo nos últimos anos, no período pré-pandemia. É importante também lembrar que esse mapa da fome, o que é entrar no mapa da fome de volta, né? Voltar a esse mapa da fome, os dados são o seguinte, o que a FAO leva em consideração que um índice de 2,5% da população estaria numa situação absolutamente crítica, de total miserabilidade, não é? E aí o Brasil atingiu pouco mais de 4% dessa população.
que é o mais baixa possibilidade de sobrevivência, né? Digamos assim, sem acesso a praticamente nada. Então é isso, o Brasil subiu e subiu bem, e é isso. Tem esse histórico aí anterior à pandemia, muito embora a pandemia tenha escancarado e agravado muito dessa situação. E a gente segue. Só para dar um exemplo prático para o nosso ouvinte, eu lembro, Sheila, muitos anos atrás, quando ainda estava no Sul, a gente tinha divulgação desse índice, e aí eu fui tentar fazer uma reportagem para explicar, para ser um pouco dos números, o que era você viver com essa situação. E aí eu lembro que eu entrei num depósito de catadoras, eram catadoras mulheres na região metropolitana de Porto Alegre, que a gente está falando, né? E conversei com uma delas. Era uma mulher que ela vivia ali com meio salário mínimo por mês, com 3 filhos. E aí eu disse, como é que é seu dia a dia? O que acontece? Ela disse assim, olha, eu mando meus filhos para a escola, porque pelo menos na escola eles têm alguma coisa para comer. Em casa, o que eu faço é assim, às vezes eu tenho um arroz e aí eu tento colocar um molhinho, alguma coisa, para dar a sensação de que tem algum gosto a mais ali naquele arroz. E aí eu lembro que no final da conversa com ela, ela me disse assim, sabe o que é um dia feliz para mim? É quando eu encontro um restinho de batom, quando eu tô catando as coisas aqui, ou de shampoo. Porque as pessoas pensam que eu tô aqui e eu não tenho vaidade, e eu tenho. Então eu fico tão feliz quando eu tô catando e encontro um restinho ou de shampoo ou de batom, para que pelo menos eu possa me sentir um pouco mais bela. Eu nunca vou esquecer desse depoimento, porque é isso, quer dizer, a pessoa não tem um mínimo. O filho tem que ir para a escola para comer, é isso. A escola ali era basicamente o lugar onde ele comia, né? É onde tinha a refeição. E a vaidade, que é a beleza, que é tão importante na vida da gente, ela vinha desta forma. Então, é disso que a gente está falando. A humanidade, né? A humanidade. Uma coisa de se reconhecer como ser humano. É inadmissível alguém passar fome em 2022 e no Brasil, né? No Brasil. Um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? Só para não deixar passar aqui, para dar os percentuais certinhos, um país entra no mapa da fome quando mais de 2,5% da sua população enfrenta falta crônica de alimentos. E no Brasil, a fome crônica atingiu agora pouco mais de 4%, e aí, pelo levantamento, a situação no país é mais grave, portanto, do que a média global. A gente vai seguir, é claro, acompanhando esse assunto, até porque o aumento de preços prossegue, né? O preço da cesta básica, por exemplo, acumula uma alta de até 26% nos últimos 12 meses. Ontem, em uma das reportagens sobre esse levantamento divulgado pela FAO, era tão triste observar o seguinte, uma mulher que vendeu um fogão bem baratinho, usado, muito, muito usado, para comer. Ela vendeu uma das poucas coisas que tinha em casa, que é para fazer, que é preparar alimentos, para comer, para conseguir comprar comida. Se não me engano, por 14 ou 17 reais. 14 reais, foi isso. Bom, reportagem da Globo, né? Em junho, as maiores altas foram verificadas na cesta básica em Fortaleza, de 4,5%, Natal, de 4,3% e João Pessoa, de 3,3%. São Paulo continua com a cesta básica mais cara do Brasil, R$ 777. É seguida por Florianópolis e Porto Alegre, são todos dados do Diese. Atualmente, em média, o trabalhador que recebe um salário mínimo gasta até quase 70% do rendimento para comprar uma única cesta básica. E depois do leite e da carne, mais produtos vêm assustando os brasileiros nos supermercados. Essencial para o dia a dia. O ovo acumula uma alta de quase 20% em um ano. Antes da pandemia, uma bandeja com 20 unidades era encontrada por um valor de R$ 6, R$ 7 reais. Agora, mais do que dobrou. A mesma bandeja, e ainda em oferta, é achada por quase R$ 15 reais. O empresário Edson Rodrigues, que come 2 ovos pela manhã todos os dias, lamenta. Infelizmente, o consumidor não tem poder para fazer baixar, não. A principal causa do aumento, segundo os produtores rurais, é a alta do milho usado como ração para as aves. Mas esse não é o único fator, segundo o professor de economia do IBMEC de Belo Horizonte, Felipe Leroy. Óleo diesel, logística, o mercado externo, eu preciso comprar insumo e o dólar está lá em cima. Quebra de safra no ano passado, eu preciso de milho como composto de ração. E o quarto, por último, preço da carne lá em cima, a demanda por ovo ficou maior do que a oferta de ovo. A gente estava falando sobre os preços dos combustíveis nos postos, né? As plaquinhas ali para indicar o antes e depois. Aí tem ouvinte sugerindo, olha,
Por que a gente não coloca essas placas também em mercados, em açougues, em quitandas? Coloca a placa aí mostrando o antes e o depois, né? O nosso ouvinte aqui de Salvador, final de telefone 6082. É claro que o preço dos combustíveis impacta também no preço dos alimentos, né? Então, tentar atacar o preço dos combustíveis, reduzir, também pode reduzir o preço dos alimentos, mas a saída passa por uma solução muito mais complexa, muito mais ampla, né, para conseguir reduzir essas desigualdades e fazer com que ninguém passe fome no Brasil. Bom, falando ainda de economia, de medidas amplas, a PEC das bondades ou a PEC Kamikaze, ela pode ser votada hoje em comissão da Câmara. Ontem o Tribunal de Contas da União decidiu investigar os impactos dessa proposta e a Natália Pazzi vai trazer mais detalhes para a gente. O Tribunal de Contas da União vai apurar a PEC, que ficou conhecida como das bondades e cria benefícios sociais em ano eleitoral. O pedido de investigação foi feito pelo Ministério Público junto ao TCU. Segundo a lei eleitoral, benefícios nesse período só podem ser criados em casos excepcionais, como estado de emergência. De acordo com o procurador Lucas Furtado, essa criação de estado de emergência é uma manobra para o governo turbinar programas e se esquivar das amarras da lei eleitoral. A proposta que está no Congresso afirma que a disparada do preço dos combustíveis justifica o estado de emergência. No documento, o TCU destaca que será analisado se a PEC compromete o equilíbrio das contas públicas, podendo gerar retrocesso para o país. Além disso, vai pedir ao governo estudos sobre o impacto da proposta e dados para saber se há abuso de poder econômico. No pedido, o Ministério Público também alerta sobre a possibilidade do governo em usar a medida para fazer propaganda eleitoral. A Comissão Especial da Câmara, que analisa a medida, volta a se reunir nesta quinta-feira. Na sessão, o texto deverá ser votado. O presidente do Senado leu o requerimento de abertura da CPI do MEC, mas a comissão só deve funcionar mesmo depois das eleições. Fala aí, João Pedro Melo. Depois de mais um embate sobre CPIs, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu o requerimento de instalação das comissões parlamentares de inquérito que vão investigar irregularidades no MEC. A ideia é de que sejam 2 colegiados, um que vai investigar a ação dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos com o ex-ministro Milton Ribeiro dentro do FNDE e outro que vai tratar sobre obras inacabadas. Durante a leitura, Pacheco afirmou que um acordo de líderes partidários destacou que a comissão só deve começar a funcionar depois das eleições de outubro. Agora, depois da leitura, líderes partidários devem indicar os senadores que vão fazer parte dos colegiados. E, de acordo com a oposição, há pelo menos 8 senadores já definidos. Além dessas comissões, deverão ter caminho aberto também outros colegiados para investigar questões como o desmatamento ilegal na Amazônia, o crime organizado e o narcotráfico. No Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste no inquérito que apura as fraudes no MEC e a suposta interferência de Jair Bolsonaro nas investigações. O caso foi enviado ao STF no mês passado, depois que Milton Ribeiro, em ligação interceptada pela Polícia Federal, dizer que conversou com o presidente e que ele tinha um pressentimento de que o ex-ministro seria alvo de busca e apreensão. Caberá agora à PGR avaliar se há indícios e elementos para abrir uma apuração formal contra Jair Bolsonaro, que até o momento não é investigado. Milton Ribeiro chegou a ser preso na Operação Acesso Pago, junto com os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, sob acusação de corrupção e tráfico de influência na liberação de recursos no Fundo Nacional de Educação, o FNDE. O 5G, que promete revolucionar a internet e impactar diversos setores, já está funcionando em Brasília. E a gente tem mais informações com o Rafael Procópio. A população de Brasília já conta com a velocidade da tecnologia 5G de internet. A capital do país foi a primeira unidade da federação a receber a tecnologia. O prazo para todas as capitais receberem o 5G é 29 de setembro deste ano. No entanto, de acordo com o Ministério das Comunicações, esse procedimento pode ser adiantado. O Brasil vai contar com mais de 500 mil antenas do 5G, que promete impactar diversos setores da economia e o dia a dia de quem usa a internet. Segundo a população de Brasília, quem está na região da área central da capital federal já consegue se conectar com a velocidade mais rápida. No entanto, muita gente ainda não conseguiu conferir a novidade. Eu precisei trocar meu celular no ano passado, como eu já sabia que o 5G estava em alta fora do Brasil e com previsão de chegar aqui, né? Então eu já comprei meu celular com 5G. Não, até o momento o meu celular pelo menos ainda está no sistema da 4G.
Em entrevista ao Band News TV, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que a ideia é tornar o serviço disponível em todas as capitais do país em até 45 dias. As outras 26 capitais serão inauguradas agora, até o mês de agosto, podendo chegar até setembro, mas pelo que a gente tem de informações da Anatel, até agosto, praticamente todas já receberão o 5G. Para outras regiões do Brasil, fora dos centros urbanos, no entanto, a nova tecnologia ainda vai demorar a chegar. Segundo o superintendente da Anatel, Vinícius Caram, o plano é ter cobertura 5G em todo o território nacional até 2028. Até lá, os municípios que hoje não têm nenhum sinal de internet, ou seja, aqueles lugares onde não tem nem 3G ainda, né? E esses serão beneficiados com esses sinais anteriores, né? O 3G e o 4G. Então ainda vai levar bastante tempo para chegar ao 5G. Nós vamos levar 4G para mais de 8 mil novas localidades aí no médio prazo, o que vai tampar esse dividendo, esse deserto digital, e vamos expandir. A Anatel está sempre de olho para sempre cobrir a maior quantidade de pessoas e tornar o serviço praticamente universal. Nessa mesma entrevista, o Vinícius Caram, superintendente de outorgas da Anatel, falou o seguinte, perguntei para ele no Band News TV, olha, e os preços? E como ficam os preços dos planos das operadoras, né? Porque essa é uma dúvida muito frequente entre os nossos ouvintes. Como é que a Anatel está acompanhando isso? A Anatel já teve conversas com as operadoras e ele confirmou que sim, tem ocorrido conversas. Eu falei, o que tem de retorno? As operadoras sinalizam que não vão mexer nos preços. Sinalizam, mas não necessariamente se comprometeram a não mexer nos preços dos pacotes, né? Não prometeram nada. A Anatel vai acompanhar da maneira como pode, até porque é o livre mercado, né? Então as empresas podem colocar um reajuste ali nos preços. Agora, a Anatel diz que vai acompanhar, mas tem pouco instrumento ali de fiscalização desses planos, desses preços, e as empresas até aqui só disseram, vamos nessa, né? Só sinalizaram, mas prometer nada. Deixa né? correr solto. Até parece, né, gente? Vamos falar sério. Vocês acreditam mesmo que não vai ter reajuste nenhum? Ah, vai ter, tá na cara, né? E outra, porque vai aumentar demais a demanda, né? São 67 os aparelhos que já têm essa possibilidade de conexão com a tecnologia 5G. O meu não é um deles. O meu também não. O que eu vou ter que fazer nos próximos meses, né? Vou ter que ir atrás disso e também a gente quer incrementar os planos. Eu ficaria bem feliz se elas entregassem o que prometem com 4G, né? Aí é um ponto, hein? Eu já ficaria bem feliz se o que eu pago de velocidade e quantidade fosse entregue. Exatamente. Então, exatamente. Nem precisaria do 5G, né? Exato. Bastava entregar o que já hoje já pago. Deveria entregar. Exato. Bom, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decide manter a proibição de venda e importação de cigarros eletrônicos no Brasil. A decisão foi tomada ontem de forma unânime em reunião da diretoria colegiada. Para a Anvisa, nenhum dispositivo vendido atualmente é útil para ajudar qualquer pessoa a parar de fumar, além de causar dependência e diversos riscos à saúde. A agência ainda aprovou a adoção de medidas para reduzir o comércio irregular, como o aumento da fiscalização e a realização de campanhas educativas. A venda de cigarros eletrônicos é proibida no Brasil desde 2009, mas eles são facilmente encontrados e comercializados no Brasil. Vou fazer um merchan aqui do Humanamente, tá? A gente fala sobre esse assunto aqui no programa, justamente fazendo esse alerta, porque os riscos desse cigarro eletrônico vão para além dos riscos que a gente já conhece do cigarro normal, problemas no pulmão, câncer. A gente está falando de pesquisas novas que trazem, inclusive, possibilidade de alteração genômica. Esses cigarros trazerem ali alterações nos genes da pessoa que consome, trazer danos cerebrais, porque são jovens que começam a fumar, né? E aí esses jovens estão tendo déficit de atenção, muitos problemas por causa desse cigarro eletrônico. É muito, muito grave. E gente com medo de tomar vacina, né? É verdade. Agora que você tem um negócio... Fumar um pendrive não tem medo não, né? Comprovadamente que altera, né? Geneticamente a pessoa, mas que coisa. Né? Bom, a Ellen, jovens. Olhou pra fora aqui na redação. Bom, a gente vai pra Bahia agora para trazer informações sobre um caso de um menino que morreu depois de passar 1 ano com um prego no pulmão. Yumi Kuano, que história é essa? Que cidade é essa? Onde isso aconteceu? Bom dia.
Bom dia, Carla, Sheila, Ellen. Isso mesmo, uma criança de 3 anos morreu após ter um prego alojado no pulmão em Canavieiras, no sul da Bahia. De acordo com os pais, Clarice Araújo e Cosme Conceição, em junho do ano passado, eles perceberam que Cauã Araújo Conceição tinha engolido um objeto, mas não conseguiram identificar o que era. Eles levaram a criança até o Hospital Municipal de Canavieiras algumas vezes, mas não conseguiram um diagnóstico. Recentemente, o menino começou a tossir com frequência e apresentar febre. Na segunda-feira da semana passada, dia 27, os pais procuraram o hospital novamente. Eles afirmaram que nenhum exame foi realizado. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Canavieiras informou que, na data, foram solicitados exames e marcada uma consulta com o pediatra do município para o dia seguinte, mas o médico ficou doente e não houve o atendimento. A mãe, então, realizou um raio-x por conta própria em uma clínica particular que mostrou que a criança havia engolido um prego de 10 centímetros. Dessa vez, o menino foi internado e transferido para o Hospital Geral do Estado, em Salvador, onde passou por uma cirurgia. Os médicos identificaram que o material havia perfurado os 2 pulmões de Cauã. Ele chegou a ficar 2 dias na UTI, mas não resistiu. A Secretaria de Saúde de Canavieiras afirmou que o caso está sendo investigado. Tempo nublado em Salvador, a temperatura é de 25 graus. Agora, é inaceitável isso, gente. A gente está aqui revoltada, conversando fora do ar, porque, como a Ellen disse, um simples exame de raio-x poderia identificar isso, né, e gente? nem isso foi feito, então, nesse posto de saúde de Canavieiras. Nenhum exame, pelo jeito, né, Yumi? Exatamente, nenhum exame de acordo com a família. Minha Nossa Senhora. Obrigada, Yumi. A gente, claro, continua acompanhando essas informações. Vamos agora acionar o Rio de Janeiro. Um estrangeiro acusado de racismo é impedido de deixar o Brasil pela Justiça do Rio. Fala aí, Marcos Sadoc. A Justiça do Rio proíbe o francês acusado de agredir e cometer injúria racial contra um porteiro em Copacabana, na zona sul do Rio, de deixar o Brasil. Dilis Davi Tebu tentou fugir do país e teve o passaporte apreendido ontem. O porteiro Reginaldo Silva de Lima afirma que conversava com um casal de turistas na porta do prédio quando foi surpreendido pelo acusado com injúrias raciais e pontapés. As agressões teriam sido cometidas após um problema no elevador. Mesmo após a chegada da polícia militar, os ataques continuaram e o porteiro chegou a ser ameaçado de morte. O caso aconteceu na segunda-feira. Dilis Davi Tebu é investigado pelos crimes de injúria racial, lesão corporal e ameaça. O acusado também está proibido de se aproximar da vítima. O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, tem os direitos políticos restabelecidos e agora pode disputar as eleições em 2022. A decisão foi tomada ontem pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, que aceitou um recurso apresentado pela defesa do político atualmente no PL. Na prática, o ministro suspendeu 2 condenações de José Roberto Arruda por atos de improbidade no escândalo conhecido como Mensalão do DEM, ou Caixa de Pandora. Ao STJ, os advogados alegaram que as mudanças na lei de improbidade favorecem o ex-governador, entre elas a alteração do prazo para que o Estado possa punir um condenado. Bom, não tem uma expressão... Agora a gente vai falar de futebol, tá, gente? Vamos... Corta a cena, vamos... Tem uma expressão que é a seguinte, todo dia é um 7-1, né? Não tem essa? Ela mudou de sentido agora, né? Agora mudou de sentido. Mudou de sentido porque, olha, o Flamengo atropelou o Tolima. Que noites, amigos. Que noite, amigos, pros brasileiros na Libertadores, hein, Cristiano Pinho? Fala sério, Maracanã lotado. E o Flamengo meteu 7 no Tolima, Pinho. Bom dia. Oi, Carla, bom dia pra você, bom dia a todas e aos ouvintes. Só que é um 7-1 dessa vez que dá pra comemorar, né? Pelo menos a torcida do Flamengo, que representa também grande parte dos torcedores aqui no Brasil. 7-1 em cima do Tolima e podia ser mais, hein? O Flamengo perdeu muito gol, show do Pedro, melhor em campo, marcou 4 vezes e ainda deu assistência direta para um gol e participou de de uma das outras jogadas que terminou com a bola na rede. Matheus França, Gabigol e Quinones completaram os gols do Flamengo, que vai pegar o Corinthians nas quartas de final da Copa da Libertadores. Aliás, as 2 maiores torcidas do Brasil se enfrentando no mata-mata da Libertadores na próxima fase. E o Flamengo tem pela frente, antes disso, esse confronto só deve acontecer no início de agosto, também outro jogo dificílimo no mata-mata da Copa do Brasil contra o Galo, precisando reverter uma derrota na partida de ida. Curioso ontem também é que no Maracanã, além dos torcedores que lotaram o estádio, estava Arturo Vidal
reforço de peso que foi assistir seu primeiro jogo na torcida e já foi recebido dessa forma, com festa no aeroporto e 7-1 no campo. Pois é. Tem ouvinte lembrando aqui, Pinho, olha, a terceira ou segunda camisa da Alemanha na Copa do Brasil era muito parecida com a do Flamengo. Verdade, Então rubro-negra. Aí, ó. Então pode ser a inspiração aí, gente. Valeu, Pinho. E o bom é que ficou tranquilo pro Corinthians, né? Encarar o Flamengo. Caraca! Não, caraca! Mas olha, vai dar tempo de recuperar, né? Algum jogador, para o próprio Flamengo também, né? Vai dar tempo aí, quartas de final só em agosto, então tem um tempo de recuperar, se preparar bem para esse jogo, vai ser tranquilo. E olha, o Palmeiras também, olha, goleada em cima do Cerro Porteño, 5-0. Fala aí, Maurício Ferreira. Com festa no Allianz Parque, o Palmeiras goleia o Cerro Porteño e sela a classificação às quartas de final da Libertadores. Na vitória por 5-0 foram 2 gols do zagueiro Gustavo Gomes, um de Breno Lopes e outros 2 de Rony, um deles um golaço de bicicleta. Essa é a 5ª classificação consecutiva do Verdão às quartas de final, algo inédito entre os brasileiros na história do torneio. O próximo adversário será o Atlético Mineiro, com o primeiro jogo em Belo Horizonte e a volta em São Paulo, ambos no mês de agosto. No domingo, o Palmeiras viaja para enfrentar o Fortaleza no Castelão às 6 da tarde pelo Campeonato Brasileiro. Que golaço, hein? Gente, você já pensou uma coisa? É o ápice da carreira, é tipo o Oscar, quase o Oscar, vai. Meter um gol de bicicleta, 5º gol, goleada pela Libertadores com uma classificação assim, ó, plena em casa e com a casa cheia. Tá aí. E Palmeiras estão. Um com elenco, outro com treinador, né? Então Bom que eu tenho os dois no Corinthians, né? Mais cedo eu falei aqui do Ceará, mas com toda razão os nossos ouvintes me corrigiram aqui. É pela Sul-Americana, né, gente? Pela Sul-Americana, o Ceará também venceu, foi bem. 3-0 em cima do The Strongest, se garantiu, portanto, nas quartas de final. Já o Santos ficou pelo caminho. Yuri Queiroga. O Santos está fora da Copa Sul-Americana. O Peixe precisava de uma vitória simples para avançar às quartas de final, mas ficou no empate por 1-1 com o Deportivo Táchira da Venezuela e depois perdeu por 4-2 nos pênaltis na Vila Belmiro. No tempo normal, Uribe abriu o placar para os visitantes e mesmo com 1 a menos após a expulsão de Rodrigo Fernandes, o Santos até deixou tudo igual com o Marcos Leonardo. Mas nas cobranças, o Táchira acertou tudo, enquanto Ricardo Goulart e Lucas Barbosa erraram. Depois do jogo, torcedores tentaram invadir o vestiário do Santos e a placa de entrada do local foi arrancada. Fora do estádio também houve protestos e confusão. Bom, tem uma que a gente nunca ouviu. Será que a gente vai ouvir de novo hoje? The Strongest, The Frackest? Não tem essa? Ó quem tá chegando por aqui. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton Neves. Bom dia, Milton. Seu Santos não deu, ficou pelo caminho, né, Milton? Bom dia pra você, Sheila Magalhães, a nossa Margaret Thatcher do Morumbi. Bom dia, Ellen Garcês Brown. E também um abraço pra Carla Bigato. Olha aqui, ó, antes de mais nada, eu quero falar do Deportivo Táchira da Venezuela. Esse time aí, os caras vão lá na Vila Belmiro e ganham do Santos nos pênaltis. É a Sul-Americana, meia boca e tal, mas meu Deus... Deportivo Táchira não ganha nem do Cruz Preta de Alfenas. Só uma vergonha. E o Santos consegue perder. Ah, não pode, Santos. Você tá numa situação complicada, mas desse jeito nós fecha, viu? Vamos lá. Libertadores da América. Colón 0, Talleres de Córdoba 2. Talleres classificado. E o Palmeiras? Palmeiras jogou contra um outro folclórico da bola aí, que é o Cerro Porteño. Palmeiras 5, Cerro Porteño 0. E o River Plate contra o Vélez Sarsfield foi 0-0. E o Vélez Sarsfield, que é uma espécie de São Caetano lá da Argentina, eliminou o grande time do Monumental de Núñez, o Clube Atlético River Plate, um dos nomes mais bonitos da história do futebol do mundo. E o Flamengo, contra um coitado, outro time folclórico, essas coisas tinham que sair tudo. Então o Flamengo meteu 7-1 no Tolima. É uma judiação. E na Sul-Americana, o Ceará goleou o The Strongest por 3-0. O jogo foi lá em Fortaleza. E o The Strongest, quando é lá em cima, ele
deita e rola, joga com 7 pulmões cada jogador. Mas quando desce ao nível do mar, aí vira de fracest. Ceará classificado, parabéns. E o Santos? Eu repito, Santos 1, Deportivo Táchira 1 nos 90 minutos, decisão por pênaltis. Os caras da Venezuela não perderam nenhum pênalti, entendeu? Agora o Santos perdeu 2 e dançou. Ah, Santos, assim você me mata, pelo amor de Deus. Grande abraço, grande quinta-feira e até amanhã.